Bom dia, hoje é o dia 2 de outubro e a nossa meditação é baseada em Romanos capítulo 14, versos 2 e 3. Porque um crê que de tudo se pode comer e o outro que é fraco come legumes. O que come não despreze o que não come e o que não come não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. De novo, Paulo então está falando daqueles que são considerados como fortes e os que são considerados como fracos. A crença dos dois aqui na justificação pela fé deve ser a mesma. Mas por que ele considera uma pessoa forte e uma pessoa fraca? Aqui a coisa está bem clara. Tem a ver com o comportamento, e a maioria das vezes com o comportamento no que se refere ao alimento. São pessoas extremamente diferentes, que vêm de culturas diferentes e de prática religiosa diferente. Por exemplo, alguns irmãos não vão comer carne porque pensam que essa carne pode vir de um sacrifício, ou também porque a carne não é uma carne kosher. No caso dos judeus, eles não vão comer se tiverem dúvida se aquela carne é kosher ou não, kasher ou não. Então eles preferem, vão se tornar vegetarianos, não por uma questão de saúde, mas por uma questão religiosa. Paulo chama isso de fraqueza, porque a gente precisa aprender e saber que o evangelho não tem nada a ver com aquilo que você come ou que você não come. No Novo Testamento não existe proibição em relação a determinados alimentos. Cada um decide o que quer comer, na verdade, porque o reino de Deus não é baseado naquilo que você come ou que você bebe. Não é mesmo? Então você pode pertencer a um determinado povo e ser de Cristo, porque o fato de pertencer a uma certa tradição étnica não te impede de ser discípulo de Jesus. Deus nos liberta daquilo que é ruim. E comer ou não comer determinadas carnes não vai trazer nenhuma influência à sua vida espiritual. Então, por isso é que ele está dizendo que aquele que é fraco decide comer legumes, se torna vegetariano porque ele tem dúvida quanto à procedência da carne que ele está comendo. Aquele que come de tudo, que não acredita que o fato de comer ou não uma determinada carne vai afastá-lo de Deus, esse não deve desprezar aquele que não come carne. A questão aqui é comer carne, não é? Então, um não despreza, mas também o outro não julga. Aquele que pensa que não pode comer de tudo, não deve julgar aquele que come. Então, a gente nem tem o direito de desprezar e muito menos de julgar. Por que a gente não tem direito de desprezar nem de julgar? Mas a resposta se encontra no final do versículo 3. Deus o recebeu. Deus recebe o fraco e Deus recebe o forte. O fraco não tem direito de julgar o forte. E o forte não deve desprezar aquele que é fraco. Como eu disse outro dia, o ideal seria que todos nós fôssemos fortes. Ou seja, que a nossa espiritualidade em Cristo, que ela não dependa de uma prática alimentar. Que a nossa fé não seja dependente daquilo que a gente come. É dependente daquilo que a gente come para o nosso espírito, mas não para o nosso corpo. Há um determinado momento no livro de Atos dos Apóstolos, porque há uma briga entre alguns irmãos em relação ao que os gentios que estão se tornando discípulos de Cristo deveriam comer, e a um momento eles vão escrever, os líderes da igreja em Jerusalém vão escrever uma carta dizendo que por razões de saúde eles deveriam não comer, por exemplo, determinados alimentos. Que seja por uma razão de saúde, porque a gente também tem que cuidar do templo do Espírito Santo, né? Não é mesmo? Então não deveríamos abusar de determinados alimentos por uma questão de saúde. Mas não saúde espiritual, e sim saúde física. E aqui o que determina uma pessoa forte ou uma pessoa fraca é em relação a como ele vê a sua espiritualidade.
Se a minha espiritualidade depende daquilo que eu como, então eu sou considerado como uma pessoa fraca. Mas se ela não depende daquilo que eu como, então ele diz que eu sou uma pessoa forte. Porque a gente entendeu uma coisa, que, por exemplo, Deus não vai me abandonar porque eu estou comendo, digamos, carne de porco. Eu vivo aqui na terra do presunto, né? Bayonne é a capital do presunto. Aqui na França, na França, as cidades, às vezes, as regiões, os departamentos, são conhecidos pela comida que eles produzem, né? Aqui é a terra do chocolate, terra do queijo de leite de ovelha, terra do presunto, aquele presunto cru, né? Então, eu não posso julgar o meu irmão e dizer que ele não é espiritual porque ele come carne de porco. Porque ele não come da mesma forma que eu como. A chave aqui, então, é essa frase que diz: Deus o recebeu por seu. Ou seja, a pessoa pertence a Deus. E eu creio que, cedo ou tarde, todos nós precisamos decidir a dividir essas duas coisas. A minha cultura não deve influenciar a minha espiritualidade. Eu não devo ser guiado pela minha cultura, pela cultura local. É uma questão de escolha depois, mas eu não posso permitir que essa forma cultural influencie a minha espiritualidade, ao ponto que eu vou julgar aqueles que não vivem como eu vivo. E a riqueza no corpo de Cristo é que a gente vem de todos os povos, de todas as nações. Cada um continua falando a sua língua, cada um continua comendo aquilo que gosta de comer, e ninguém tem o direito de julgar o outro, porque Deus o escolheu por seu. Que Deus te abençoe.